Tudo bem, pessoal? Boa noite. Tá ótimo, vamos lá. Pessoal, quero agradecer de todo o coração, viu? Vocês estarem aqui para a gente bater um papo, né? Conversar um pouquinho. Estou com bastante saudade dos nossos encontros presenciais e a gente sabe que esse mês a gente fez essa mudança, né? É por conta de tudo que a gente tem passado no nosso país, né? E no mundo, né? E no mundo. Então, por conta disso, nossos encontros serão aqui online, né? Nesse mês de junho. Vou baixar aqui, tá? Isso. E todas as nossas lives, né? Da procura estarão aqui com vocês online, né? É a maneira, né? Que temos que nos comunicar por enquanto. Claro que de alguma maneira deixando cada vez mais a saudade aí, né? Para que a gente possa se encontrar em breve, se Deus quiser. Boa noite a todos, espero que vocês estejam bem. Quero encontrar todos vocês com muita saúde, né? Com luz, com bênçãos, e que a gente possa hoje fazer um bate-papo. Eu quero muito saber como vocês estão com relação à parte, né, do psicológico de vocês, né, o estado emocional, como é que a gente está dormindo, tá? Como é que estamos nessa parte de insônia? Eu quero saber muito como é que vocês estão, essa parte emocional e de bem-estar de maneira geral, tá? Quero muito saber de como vocês estão. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como minimizar, né? Então, a gente vai falar como minimizar esse período, né, que nós estamos passando por conta do Covid-19 no nosso país, né, e no mundo. Como minimizar os efeitos, né, do confinamento, nesse tempo de pandemia, quais são os efeitos que a gente está sentindo no nosso dia a dia, né, na nossa qualidade de vida. E a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre os efeitos da luz, tá? A gente vai falar um pouquinho da luz artificial, da luz solar, e o que isso tem a ver, por exemplo, com o nosso estado hoje, né, atual de confinamento, a questão do nosso humor, quais são as mudanças que nós podemos ter com relação a isso, nosso estado emocional, né, bem-estar de maneira geral. Claro que em todas as lives a gente vai ter algo diferente, né? Vocês acompanham com os profissionais aqui da procura e sempre tem algo que acrescenta. E quando a gente fala nesse período de pandemia, parece que, de alguma maneira, parece que tudo já falou, né? Mas, ao mesmo tempo, não. Temos muito o que conversar, temos muito o que saber e, na verdade, até hoje, acho que é difícil ter alguém que possa falar que já sabe tudo sobre esse período de Covid-19, né? O período da pandemia causado pelo coronavírus, né? Tá bom? Então, meus agradecimentos a vocês, à Procura, à família da Procura, ao Jorge, a Cris, a Lina, todos os meus amigos, profissionais maravilhosos que estão aqui e que estamos todos com muita saudade de vocês, viu? Do encontro presencial, tenho certeza disso, tá? Quero lembrar a todos que amanhã, né, no dia 4, a gente vai ter a nossa querida e maravilhosa Simone Andrade Hostel. Ela é fisioterapeuta, orgulho, e vai falar sobre os pulmões saudáveis e os pulmões doentes na esclerose lateral miotrófica, tá bom? E a gente tem aqui a presença da Lina, né? A Lina Pádua fazendo a moderação, acompanhando a gente aí de perto, tá bom? Então amanhã, por favor, não percam esse encontro curioso com a Simone, que com certeza, além de falar, né, maravilhosamente sobre esse tema, eu acho que ela vai também comentar com vocês o que é sentir de perto essa realidade que a gente tem passado aí, tá? Do período da Covid-19, tá bom? Tudo bem? Então, meus amores, vamos lá. Antes eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Como é que está essa questão com relação a, ao sono, à insônia, o bem-estar, a preocupação, a ansiedade nesse período, viu? Por favor, como é que vocês estão passando por esse período? Estão conseguindo dormir, se alimentar? Estão conseguindo me ouvir bem?
sim. Ok, Cris, obrigada. Como é que está, pessoal? As nossas noites de descanso, o nosso sono, nossa preocupação, bem-estar de maneira geral, né? A ansiedade, a depressão, nosso humor. Como vocês estão passando por esse período, por favor? À noite os medos vêm, né? Todos à tona, né? Sim. E se pudesse, a gente passaria a noite acordado, né, Lina? Isso. Isso não é, isso não é bom, né? Pessoal, estou aqui acompanhando vocês também, estou lendo os comentários de vocês, viu? A Dilson não está conseguindo dormir direito, o emocional está bem abalado, né? Jaime também. Uhum. Com relação ao sono, está tudo bem, né? Eu, Newton, não estou conseguindo dormir à noite, estou trocando, né? É muito ruim. Sim. O que eu queria perguntar para vocês é se vocês atribuem as noites de sono, de alguma maneira, é, afetada por algum fator em especial. Medo, né? Uhum. O medo, né? O medo da finitude, né, Lina? O Jaime já coloca aqui, né, que o humor, né, e bem prejudicado por uma questão política, né? Olha, a posição da cama, isso, Cícero, certezas do futuro, né, Adilson? Pesadelos, né, Maraceli? Sim, a gente acaba tendo, né, várias influências, né, que atrapalham o nosso sono. Veja, de todas as maneiras, né? Desde influências com relação ao posicionamento da cama, até questões mais externas com relação à política, né? Questões mais internas, né? Que é a questão voltada ao nosso medo, né? Aos nossos próprios pensamentos, a maneira em que a gente encara a vida, né? Que a gente acaba encarando outras situações também de vida, né? Sim, pesadelos, sim. Dependência física, psicológica, né, Adilson? Sim, também. Uhum, uhum. É isso. Nós temos vários fatores, né? Que influenciam diretamente no nosso sono, influenciam no nosso humor, influenciam no nosso bem-estar, né? A Demar também dorme razoavelmente bem, né? Apesar de muita alergia, né? Principalmente na cabeça. Vê vários fatores, né? Vários fatores. Olha, isso, pessoal, que vocês estão colocando aqui, é muito importante que eu saiba, né? Por quê? Porque o que me fez, né, escolher trabalhar essa temática hoje, falar um pouquinho hoje sobre isso e conversar com vocês, foi exatamente a razão que os pacientes que
passam comigo no consultório me procuraram um pouco mais nesse período. Olha, eu percebi um aumento aí ali do finalzinho de março, né? Início de abril, com essas preocupações, sabe? Com relação a sono, com relação à insônia, com relação à alimentação, com relação a preocupações diversas, pesadelos, até como nossos amigos colocaram aqui. Então, muitas coisas assim. E eram pacientes que muitas vezes apresentavam-se no consultório, mas por queixas de outras questões, né? Sim, relacionadas à ansiedade, à depressão, a dores, mas a insônia, né? E toda essa parte um pouco mais emocional, psicológica, foi aumentando, né? Então, conforme eu fui observando essa frequência, né, maior, me chamou muita atenção. Então, foi quando a gente conseguiu preparar melhor esse tema com base na vivência, né, com base no que a gente tem sentido e que a gente tem tentado trabalhar com os pacientes que nos procuram, né? Tá bom? Eu queria falar, então, sobre o momento em que nós estamos vivendo, algo que não dá para ignorar, né? Que não é só no nosso bairro, não é só na nossa casa, não é só na nossa região, é uma questão, né, de município, de estados, de federação. A gente tem passado por uma situação a nível Brasil, né, e que estamos diretamente como país ligado a todos os demais países do mundo. Então, é algo que estamos passando de maneira, que eu posso dizer, mundial. Nós não estamos mais sozinhos com os nossos dilemas, né, com os nossos problemas, seja eles particulares, seja eles como pessoa política dentro do nosso país. Nós temos hoje uma relação direta e a gente tem sentido isso no nosso dia a dia, né? De uma maneira direta ligada aos demais países com relação a tudo, né? A dependência de desenvolvimento científico para vacinas, medicamentos, um posicionamento dos nossos representantes, né? Os representantes de todos os países, da Organização Mundial de Saúde, ou seja, né, um posicionamento oficial. Então, a gente depende de muitas coisas para que a gente possa dar um passo, né, a mais, de maneira particular, né, ligados até assim, se eu saio de casa, não saio de casa, você vê, são influências mundiais na nossa vida, né, e tudo causado por quê? Por um vírus, né, que nos colocou nesse momento de reflexão, de mudança, muito significativa, né, aonde prejudica a nossa vida particular, familiar, coletiva, né, social e política. Então, por conta disso, eu converso então com vocês e queria conversar de uma maneira bem assim que a gente consiga trocar a ideia mesmo, tá? Com relação aos nossos anseios, eu queria falar sobre essa síndrome que a gente coloca assim, tá? Síndrome, como síndrome do confinamento, tá? A gente não pode dizer que é exatamente uma síndrome, porque toda síndrome é um conjunto de sinal e sintoma, né? Mas eu acho que dá para a gente ir caracterizando como um conjunto mesmo, que já está virando um sinal e um sintoma, tá? De estarmos isolados ou um pouco mais de tempo dentro do nosso ambiente, sem muito contato, vamos dizer, social, né? Então, eu queria conversar com vocês nesse sentido, tá? Nesse caminho, que pense em como estamos nos relacionando, né, com relação ao esforço que a gente tem que fazer para participar da vida política pública e, ao mesmo tempo, saber que temos que usar do isolamento como um tratamento, né? Ao mesmo tempo que a gente viu que liberar um pouquinho mais aí, a gente já viu que os números aumentaram, né? Então, é claro que o confinamento serve para nós como algo a ser pensado, inclusive no sentido de tratamento, num momento onde nós não temos nenhum medicamento, nenhuma vacina, nem nada que a gente possa trabalhar como prevenção, a não ser que o que a gente já sabe, né? Todos aqueles quesitos de higiene, né? Que visa a lavagem de mãos, que visa, né, o cuidado com as roupas, os calçados, a adentrar em diversos setores, né, onde a gente possa sair e voltar, e ao mesmo tempo o uso da máscara, né, e é nesse contexto que eu queria falar, que a gente muda,
A gente tende a mudar nesse momento. E precisamos, né? A gente não pode também ficar lá atrás. Não dá mais. Nós somos daqui para frente. O que ficou lá atrás ficou, seja conduta, seja um comportamento, nós temos que mudar a maneira de ver a vida, né? E isso inclui nosso sono, nossa qualidade de vida, nosso bem-estar. Tá? Eu falo dessa maneira com vocês porque eu me incluo, né? Muitas coisas mudaram na minha vida, principalmente a rotina do meu trabalho. A rotina que está ligada não só ao meu dia a dia, mas o dia a dia de quem eu trabalho, que são os meus pacientes, né? Eu trabalho numa rede pública, né? De saúde pública. Então, a gente sente a necessidade de falar com as pessoas que têm algum conhecimento e pessoas que não têm conhecimento algum, que muitas vezes ainda está achando que possa ser uma brincadeira tudo isso. E que estão, infelizmente, com informações erradas, né? Equivocadas, tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que esse período afeta a nossa vida e o que a gente pode fazer para dar uma qualidade de vida melhor, porque isso vai ser importante para o nosso futuro, né? Então, a gente tem que pensar hoje, o que a gente pode fazer hoje, tá? Com relação à parte dessa síndrome do confinamento, ela tem uma definição, vamos dizer, clássica, né? Diz que é toda reação claustrofóbica, ou seja, tudo aquilo que faz você se sentir preso, fechado, né? Síndrome tem essa característica de você se sentir preso, fechado, muitas vezes até a sensação chega a ser tão grande de claustrofobia, por você não sair de casa, ou você ter o medo de sair, né? E você sente falta de ar, você tem palpitações, você tem sudorese, né? Por isso que realmente é o que é classificado como um conjunto de sinal e sintoma também. Então, o sinal é do isolamento, só que de maneira em que você tem todos esses sintomas, né? Que caracteriza como a síndrome do confinamento, né? Claro que vão ter alguns prejuízos físicos, como, por exemplo, a questão da depressão, uma certa depressão, não caracterizado como uma doença, ainda mais com sintoma, né, depressivo, alterações do humor, e pode estar relacionado também a momentos, por exemplo, de mudança de estações. Pode acontecer a síndrome do confinamento, esses sinais e sintomas, quando a gente está passando, por exemplo, pelo outono e inverno, que nós estamos nessa fase, né? Uma outra maneira de entender esse momento de confinamento é o que alguns teóricos também chamam de desordem afetiva sazonal. O que acontece? Ela é muito parecida com a síndrome do confinamento, só que necessariamente são sintomas bem graves que vão levar, por exemplo, a uma insatisfação, a um humor muito depressivo, né? E vai estar, como chama desordem afetiva sazonal, então vai acontecer exatamente por questões de mudança de estação, ligadas, como a gente falou, um pouco mais voltadas ao período de inverno, né? A mudança de outono para o inverno, que já são estações que deixam a gente um pouco mais ali, né? A presença do sol está mais longe do nosso dia a dia, e a gente tem visto um tempo cinza, né? Bem convidativo para a questão mais introspectiva, né? Então, a desordem afetiva sazonal ela vai se utilizar um pouco mais nesse momento dessas estações do ano sazonal, tá? As alterações que vão existir são as muito parecidas com a síndrome do confinamento, as alterações psicológicas também, as alterações do humor, né? Mas também a questão física é bastante prejudicada, a atividade física ela diminui, né? A gente tem a gente demanda de um esforço muito grande para que a gente possa fazer atividades físicas com mais qualidade, quando dá, né? Para fazer em casa, né? Se a gente não estivesse passando por essa pandemia, a desordem afetiva sazonal faz com que a pessoa muitas vezes não tenha nem vontade de sair de casa, né? Não sei se vocês já sentiram alguma coisa parecida com isso. A pessoa normalmente se sente letárgica, devagar. Ela sente, inclusive, que o tempo passa mais lento, né?
O apetite, ele tem uma tendência a aumentar, né? E tem um desejo particular por questões assim mais doces, né? A gente sente essa mudança também na questão do paladar, do apetite. A gente tenta dormir com um número excessivo de horas. A gente começa a perceber que o nosso humor altera e a gente vai para um lado mais de irritação. A gente sabe aquela coisa do pavio curto? Então, a tendência é a gente estar um pouco mais irritado. Né? A tendência também é não ter muito contato, né? Com as pessoas, então tem isso também, uma diminuição também pelo desejo, né? Uma diminuição da libido, uma falta de energia de maneira geral, né? Desinteresse pela parte de trabalho, dificuldade de raciocínio, às vezes também para questões de pensamento rápido, a gente está meio devagar, sabe? Uma restrição ao contato social, né? E a gente tem, além de uma sonolência, a gente tem um excesso de sono, principalmente caminhando aí para o período da tarde, né? E uma piora da depressão também a partir desse momento das 5h30 da tarde, 6 horas, tá bom? Isso são características que a gente pode pensar que existe tanto na síndrome do confinamento quanto na desordem afetiva sazonal, que é causada por alguns momentos onde nós passamos de acordo com as estações de ano, tá? Então, normalmente de outono aí, no outono ou do outono para o inverno, certo? Por que será que isso acontece, gente, com a gente nesse período, né? Por que será que isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Por que será que no momento de outono para inverno a gente tem uma tendência a talvez sentir um pouco mais desses sintomas? Por quê? Né? O som está melhor, gente? Deixa eu só perguntar se o som está bom aqui, tá? Pode pegar. Tá ótimo. Só aguardei aqui um pouquinho, senão a gente acaba não conseguindo interagir, né? Falta o som, a gente não consegue interagir. Isso. Tá ótimo, pessoal. Por que vocês acham que a gente pode passar por sintomas como esse nessas mudanças de estação? Vocês acham que tem alguma influência direta da mudança de estação com relação ao nosso humor e todos esses sinais, sintomas que a gente tem passado? Como que vocês veem essa situação? Queria ouvir um pouquinho? Tá conseguindo, pessoal, ouvir? Deu certo? Eu acho que eu estou conseguindo ver aqui para desativar o microfone. Será que está tudo bem agora? Beleza. Então eu vou continuar, tá bom? Qualquer coisa vocês, por favor, me sinalizem para a gente poder se organizando. Olha, existe sim, né? Existe
Exatamente, a Débora está colocando, eu fico para baixo nos dias frios, nublados, né? Uhum. Obrigada, Jorge, Jennifer. Obrigada, gente. Tá bom, vou continuar. A gente fica mesmo, como a Débora falou, né? A gente fica meio para baixo nos dias nublados e frios. E por que será que isso acontece, pessoal? O que vocês acham que acontece com o nosso corpo que pode se influenciar de uma maneira assim significativa com relação a essa mudança que existe, que é sazonal, é de estação, né? Como que a gente explica esse fenômeno? Né? Como que a gente explica isso? O que vocês acham? Eu vou esperar um pouquinho mais vocês comentarem, mas eu vou começar falando um pouquinho aqui, tá bom? Do que a gente conversou até agora, que pode acontecer, né, sinais e sintomas da síndrome do confinamento, né, e também por conta das estações, da mudança de humor que a gente pode ter, é porque temos a relação direta com a luz, né? O que a luz interfere no nosso dia a dia de maneira que possa alterar significativamente o nosso humor, nossa qualidade de vida, o nosso sono, a noção de dia e de noite, alterações gastrointestinais, alterações de liberação de hormônios por algumas das células. Tudo isso pode ser influenciado por conta da luz, por conta da mudança da iluminação. Seja estarmos falando de luz solar ou falarmos de uma luz artificial. Vejam. Isso, exatamente, como vocês colocaram, acredito que seja pela falta de luz solar, porque afeta, exatamente. Então, a presença da luz, ela está muito relacionada com o nosso dia a dia, com a nossa maneira de se comportar. Muito, muito mesmo. Vejam, a presença da luz, ela vai estar diretamente ligada à produção de alguns hormônios, né? A presença da luz e a ausência da luz vai desenvolver a produção ou vai inibir a produção de alguns hormônios no nosso corpo. Então, isso é muito sério, né? E é uma fisiologia, né? Uma neurofisiologia que é alterada no nosso corpo por conta de um fator que é a luz, tá? Então, os efeitos da luz solar no nosso estado psicológico, eles podem ser profundos, né? Tanto relacionado ao ritmo biológico do nosso corpo, quanto à temperatura corporal, o estado de sono e de vigília, que é o momento onde a gente está acordado, vigília, né? E os padrões de sono, o tipo de sono, a qualidade de sono, e até o horário que a gente tende a comer, né? Vejam, tudo causado pela incidência, né, da luz, a presença ou a ausência, tá? De luz. Sobre o ritmo circadiano, o que é o ritmo circadiano, né? Só para a gente recordar um pouquinho e para a gente saber a relação que ele tem com isso. O ritmo circadiano é exatamente quando o nosso corpo identifica o que é dia e o que é noite, né? Então, o nosso ritmo biológico, que é algo individual, é meu, é seu, do outro, né? Cada um tem o seu ritmo biológico, essa particularidade nossa precisa estar caminhando ali juntinho com o ritmo circadiano, que é algo que a gente não muda, que é o dia e a noite. Isso sempre vai acontecer, independente do que? Do nosso ritmo biológico, tá? O circadiano é o ciclo do dia e à noite. O biológico é a minha particularidade, a maneira em que eu sinto isso, né? Particular é biológico, tá? Então, a luz, quando chega aos nossos receptores de retina, então a gente vai usar muito o olho para poder receber essa incidência de luz. Depois vocês podem até me perguntar o que acontece com pessoas que têm baixa visão, ou que são, de alguma maneira, né, não têm a sua visão por completo, né? Então, a luz, ela chega até nós, principalmente através dos olhos. Mas tem outros estudos que já falam que a gente recebe a luz de diversas maneiras, né? A gente vai falar um pouquinho disso depois.
Então, ela chegando na retina dos nossos olhos, né, esse sinal vai se propagar, e eu preciso falar um pouquinho disso, é um assuntinho um pouquinho chato, mas eu preciso só direcionar neurologicamente o que acontece. Que assim que entra a luz através dos nossos olhos, ele vai passar por vários outros canais, outros segmentos, né? Um deles é o nervo óptico, e que esse nervo óptico vai levar esse estímulo luminoso até uma outra glândula que fica bem centralizada ao nosso cérebro, que é o hipotálamo. Por que eu preciso dizer isso? Para não ficar naquela história de que a gente fala sem fundamento, né? Então, assim que chega essa informação luminosa lá no hipotálamo, ele é um cara que ele vai direcionar para outras glândulas essa informação. Então, ele vai direcionar para a glândula pineal ou para a pituitária, né? Essa informação. E a partir do momento que chega essa informação nessas glândulas, elas vão produzir ou não os seus devidos hormônios. Então, elas recebem a informação e vão trabalhar em cima disso. Então, supondo que a gente receba a luz. Se a gente receber a luz pelos nossos olhos, nós vamos imediatamente acionar, né, as nossas glândulas endócrinas. A pituitária, ela vai, a partir desse momento que ela recebe a luz, ela vai liberar hormônios do tipo serotonina. Ou seja, fica ligado, vamos em frente, está na hora de agir, né? Aquela reação que você está acordado, está em vigília. Diferente de quando a gente, por exemplo, não recebe tanta iluminação, ou seja, a luz incide de maneira menor, ou estamos no escuro, e aí essa escuridão vai acionar, através do hipotálamo, uma outra glândula, que é a pineal. A pineal, ela vai desenvolver hormônios do tipo melatonina, aonde é produzido no escuro. Então, veja, alguns hormônios são produzidos por conta da claridade, da presença da luz. Outro, a ausência da luz é que vai favorecer a sua produção, que é o caso da melatonina. Por isso que a melatonina ocorre quando a gente está dormindo, e não é só porque estamos dormindo, mas principalmente porque a tendência é que a gente durma no escuro, ou um lugar um pouco mais, né, sem muita iluminação. Então, é a partir daí que esse hormônio vai se desenvolver. Então, é nessa linha que a gente tem que entender. E aí, como é que fica essa presença dos hormônios no nosso corpo? Que o estímulo foi um fator luminoso. A carência ou o excesso desses hormônios pode nos fazer mal, né? E o que causa no nosso corpo isso, né? É isso que a gente tem que ir vendo aí, e que é importante a gente conhecer isso, para que a gente saiba por que temos que mudar algumas coisas em períodos sazonais, como o outono e como o inverno, por exemplo, ou como os momentos de confinamento em que estamos em casa e que estamos com uma presença maior de iluminação artificial. E muitas vezes até em ambientes da nossa casa que possam prejudicar, né, de maneira significativa tudo isso que nós falamos no começo, desde o nosso sono, a nossa insônia, né, a ansiedade, a depressão, o estado de humor. A Eli está colocando aqui que ela não gosta da claridade, né? Que a depressão se agrava. E a Dilson pergunta se há diferença considerável entre luz natural e luz artificial. Sim, há uma diferença sim. A gente vai chegando nesse ponto de diferenciar, viu, Adilson, a luz natural e artificial no nosso dia a dia. Como que isso vai fazer a diferença, tá? A gente vai chegar sim nesse ponto. Se o nosso ritmo biológico, que é o que a gente falou, é nosso, é meu, né, seu, ele estiver em sintonia com o ritmo circadiano, que é do dia e da noite, então a gente vai ter o que a gente chama aqui de humor e de saúde, né, em alta. Então, ou seja, estamos em harmonia. Eu, como ser humano individual, né,
e o contexto natural, que é o movimento natural da Terra, aonde nas estações e durante o movimento translacional, a gente pode passar pelo dia e pela noite, tá? Se a gente tiver em harmonia com esses dois ritmos, a nossa saúde e o nosso humor tende a ser melhor. Quando esses dois relógios, né, tanto biológico quanto circadiano, eles não estão conversando, acontece de estar desconectado, a gente vai se sentir como se a gente tivesse feito aquela viagem, onde a gente se encontra em horários diferentes e a gente está se adaptando. Parece que existe uma fadiga, existe um cansaço sobre o momento onde a gente chega em uma outra cidade, com outro horário, ou mesmo daquelas pessoas que ficam muito tempo internadas e quando sai perde um pouco da noção do tempo, do seu período, né? Então, isso é o que a gente chama de fadiga de viagem. É o mesmo sentimento para quem fica muito tempo, né, enclausurado ou internado e perde essa noção do tempo, tá? É diferente de quando a gente está em casa, que a gente acompanha alguma coisa no telefone, que a gente acompanha alguma coisa, a gente tem nosso relógio, e aí isso nos caracteriza porque a gente identifica, né, os horários e muitas vezes a gente está de dia à noite. Mas pessoas que não têm essa claridade na janela, né, estão dentro de um hospital, né, passam por situações de confinamento, normalmente elas perdem essa noção do ritmo circadiano e não conversa com o ritmo biológico. O que isso pode causar? Essa disfunção dos ritmos, elas podem levar a diversas formas de doença, tá? As depressões, né? As dificuldades de sono, que pode ser para mais, para menos, a incapacidade da gente dormir na hora certa, tá? Isso pode levar a problemas cardíacos, alteração no ritmo cardíaco, né? E na parte gastrointestinal, né? Quer dizer, isso são algumas coisinhas. Na verdade, a gente tem diversos fatores que são causados por esses ritmos que não conversam, né? Vamos dizer assim, essa disfunção, né, dos ritmos biológicos com os circadianos, tá? A idade interfere? Sim, porque ao longo do tempo, a tendência é que a gente vá adquirindo um pouco mais de idade e a gente vai fazendo o quê com isso? Perdendo um pouco mais o sono, tá? A gente perde o sono. As pessoas com mais idade tendem a dormir menos, né? E quando elas dormem um pouquinho mais, a gente tem que entender o que deve estar acontecendo com elas, tá? Deixa eu só colocar aqui uma coisinha, que o sinal aqui do celular. Perdi, tá? Então, eu não estou conseguindo ver as mensagens que vocês me mandam. Vou pedir para o Jorge, quando quiser, por favor, Jorge, interromper, se você percebe que tem alguma pergunta importante, quer colocar, fique à vontade, porque eu não estou conseguindo acompanhar aqui pelo celular, tá? Sumiu. Olá. Tudo bom? Tudo bem, Jorge, tudo ótimo. Eu perdi um pouquinho aqui, eu estava acompanhando algumas perguntas pelo celular e agora não está mais. Não tem problema, eu estou aqui para fazer esse meio de campo aqui entre as perguntas e você aqui. Estou acompanhando por aqui. Do que já foi, eu queria só fazer uma correçãozinha. Como a Simone não está completamente recuperada, a gente trocou a live dela com uma live que eu, o Marcelo e a Silvânia íamos fazer dia 12. Então, a minha live com a Silvânia e o Marcelo sobre como funciona o grupo, o site da associação, canal do YouTube, tudo isso vai ser feita amanhã. E a live da Simone ficar com a Lina para o dia 12 de junho. Tá bom? A gente fez essa troca, só para esclarecer. Para amanhã, não? Amanhã. Isso, para amanhã. Correto. Essa é a primeira coisa. E antes de ir para as últimas perguntas que estão entrando, eu queria voltar para uma que
que é a pergunta do Enilton, que ele já estava desde manhã aqui aguardando você entrar para poder fazer essa pergunta. Eu queria ver se você poderia ajudá-lo. Que ele troca a noite do dia e ele tem muita dificuldade de dormir à noite. E essa é uma pergunta recorrente aqui no grupo. Alguns pacientes conseguem dormir de noite e acabam indo dormir no amanhecer, 5, 6 horas da manhã, e aí passam o dia dormindo e tem uma dificuldade para regularizar o sono depois disso. Você tem alguma dica para ajudar essas pessoas? Sim, Jorge, temos sim. E, assim, existem as dicas, né, que a gente vai fazer depois, até vou responder essa pergunta e a gente vai depois colocar algumas outras dicas no finalzinho também. Mas o mais importante é a gente saber as causas, tá? Então, as dicas são legais para a gente tentar melhorar, mas são as causas que é mais importante. Que pode estar causando tudo isso, né? Depois, se quiser, a gente conversa um pouquinho fora do horário, porque as causas são diversas e particulares, né? De maneira geral, quando a gente troca o dia pela noite, uma dica é a gente zerar, é o que a gente fala zerar. Então, zera. O que significa isso? A gente sabe que a luz vai estar incidindo, como a gente falou até agora, diretamente nos ritmos circadianos, né, e nos ritmos biológicos. Então, vamos zerar. O que isso significa? Nem que seja um dia, receba bem a luz solar, né? Evite a luz artificial, porque depende da incidência da luz artificial para que ela possa fazer o efeito que a luz solar já faz. Então, vá para fora do seu quarto, se for possível, caminhe, se for possível, ou fique simplesmente de 15 a 20 minutos, né? E isso é suficientemente, um dia já é suficiente para você começar a organizar melhor a conversa desses dois ritmos, tá? O biológico e o circadiano. Tome sol, né? Por quê? Porque o sol, além de incidir enquanto luminosidade, que nós falamos, né? Através dos nossos olhos, de todo esse percurso neurológico que a gente fala, né, do nervo ciático, nervo óptico, né, o supraciático, todos esses nervos que passam, vão direto até o hipotálamo, dali, através do estímulo da luz solar, vai incentivar a produção de hormônios em algumas glândulas. Tudo isso que a gente falou antes, a luz solar, ela não só trabalha isso através dos nossos olhos, mas também através da pele. Isso já tem alguns estudos que nos dizem que o fato de você receber a luz solar através da pele, você desenvolve hormônios importantes, principalmente ligados à produção de vitamina D. Tá. Que é importante para regulamentar, né, e deixar bem organizados os ritmos circadianos e biológicos. Então, é uma dica simples, que eu estou colocando de uma maneira geral, com relação a essa parte de troca do dia pela noite, né? Mas a gente vai falando devagarinho outras condições que precisam ser mudadas, alteradas, para que isso possa se tornar depois, né, melhor no nosso dia a dia, porque altera e muito a vida e principalmente a saúde. Tá. Também tem algumas perguntas de algumas pessoas que se referem a ter dor à noite e por isso dificulta um pouco o sono, né? Tem dor um pouco posicional também, porque não se movem, né? Não se mexem à noite e acabam tendo dor porque ficam na mesma posição. Alguma coisa pode ser feita, se mexer, o cuidador mexer no paciente, mudar de lado, pode ser feito alguma coisa para ajudar? Pode. Antes, né, agora como fisiomotora, né, a atividade física, para quem tem alguma dificuldade de sono, precisa ser feito pelo menos umas 3 horas antes de você, normalmente, já iniciar o seu descanso. Uma atividade física, ela não pode brigar com o seu horário de sono. E a gente sabe que quanto mais tarde a gente fizer qualquer movimento, mais alerta a gente tende a ficar também. Porque os mesmos hormônios produzidos, né, por uma questão de iluminação, de luminosidade nos nossos olhos, são hormônios que também possam ser produzidos pela atividade física. Ou seja,
fazem com que a gente fique alerta. Então, fazer atividade física antes, umas 3 horas antes de você iniciar o seu sono, vai deixar o seu corpo um pouco mais preparado para você dormir, vai evitar as dores, porque você vai tirá-lo da imobilidade antes de você ficar pelo menos 6 a 8 horas aliás, deitado, né? E, lógico, daí sem movimento nenhum. A dor, a gente está falando de dor por imobilidade, ou por uma dificuldade, uma diminuição do movimento. Mas a gente também pode relacionar com o tema de hoje muitas dores que são pela carência da vitamina D. E o que isso significa? Falta de tomar sol. A diminuição da vitamina D, ela vai gerar muitas dores articulares, ela vai gerar insônia, ela vai gerar dificuldade de atenção, ela vai gerar letargia, ela vai gerar alteração no ritmo cardíaco, ela vai gerar alteração no humor, e tudo isso a gente sabe que quem vai estar com dor causada por imobilismo, a tendência é só aumentar. Então, a gente pode tomar cuidado, a diminuição da dor, tomando o sol e fazendo os exercícios com pelo menos umas 3 horas antes de iniciar o seu sono. Perfeito. Eu acho que essas eram as perguntas principais que tinham aqui. Também estão perguntando se é melhor o sol da manhã ou o sol da tarde. Uhum. E a outra coisa que está bem bastante relatada é que os pacientes têm medo de dormir à noite, né? Um medo. Exato. Eu entendo aqui que está relacionado ao medo de morrer mesmo, um medo Claro. principalmente à noite, né? Quer dizer, uma coisa do escuro, do medo do sono noturno, especialmente. Sim. Jorge, o que você está trazendo dessas questões é muito importante, porque são pontos, muitas vezes, que são negligenciados pela área médica, né? Muitas vezes é dado um medicamento qualquer para induzir o sono, melhorar o sono, as pessoas tomam muitas coisas assim, e, na verdade, isso vai cada vez mais, quando a gente entra no efeito rebote, a gente vai piorar todo esse sinal e esse sintoma. A gente vai ter mais medo, né, de tudo. Por quê? Porque o remédio ele vai te deixar numa situação onde não é você quando você descansa. Ele vai te induzir, né, a um relaxamento e você vai relaxar, mas você não está dormindo. Dormir significa que a gente, no nosso ritmo biológico, ele esteja organizado com a iluminação correta do quarto e com a segurança que essa pessoa tenha, o sentimento de segurança com relação a algumas questões da vida. Por exemplo, o medo de dormir e de não acordar. Isso é muito frequente no paciente, principalmente que faz uso de ventilação mecânica, né? O que significa que a gente tem que olhar a regulação desse aparelho, o que significa que a gente tem que verificar se ele está em condições que ele sinta seguro, com alguém que possa iniciar o sono com ele, né? Junto a ele no início dessa regulação, da nova regulação do aparelho, porque toda vez que a gente muda uma regulação do aparelho, o nosso corpo precisa também estar adaptado, precisa ter alguns momentos para isso, algum tempo para poder se reorganizar a nova regulação do aparelho. Então, até isso acontecer, é melhor que outra pessoa fique próxima, né? Esteja ali do lado, lendo um livro, assistindo uma TV, até a pessoa pegar no sono, até ela conseguir se organizar melhor com a nova regulação do aparelho, sem o medicamento. Isso pode acontecer sem medicamento. Claro que muitas vezes é necessário medicamentar, sim, essa pessoa, até para ela não sofrer um pouco mais com as condições emocionais que possam vir a acontecer pela carência, né, de um sono regular. Então, isso é importante, sim, passar pelos médicos. Mas, o que acontece quando a gente tem medo de dormir, que não é só causado por uma regulação de um aparelho, né, que de repente isso já pode ser sanado. A gente tem outras questões psicológicas, que é importante a gente se abrir com os profissionais da área da saúde,
os psicólogos, por isso que nós temos aqui os psicólogos na procura, que é para falar e não ter vergonha de falar que a gente não está dormindo, que a gente tem medo, que a gente tem os fantasmas que saem debaixo das nossas camas, como a gente escuta de alguns pacientes, né? E que por conta disso a gente também quer manter a luz do nosso quarto acesa, porque a tendência é querer ficar alerta e controlar tudo isso o tempo inteiro. E a gente não pode fazer isso. A gente precisa estar bem para poder dormir bem. Dormir bem significa saúde. Estar bem no dia seguinte significa que você vai ter um tônus muscular, uma força muscular razoável para que você possa manter o seu dia. Isso é muito importante para os pacientes de doenças neuromusculares, que a tendência é a gente ter uma fraqueza, ou que a gente, né, a gente sente isso no nosso dia, né? A gente sente um pouco mais de cansaço, fraqueza. E quando a gente não dorme, a tendência é a gente já acordar com esse corpo um pouco mais carente, tá? Então, a gente precisa dormir, principalmente nos pacientes, todos nós, mas principalmente quando a gente fala de doenças neuromusculares. Tirar os fatores que geram medo, tirar os fatores de regulação dos aparelhos de ventilação mecânica e todos os demais fatores emocionais que possam estar aí acometendo esse sono com qualidade. O Jaime Hirdosa fez uma pergunta, e eu vou te passar aqui, se o uso de notebook até tarde, se isso pode atrapalhar o sono. E vou aproveitar e fazer uma constatação que eu acho importante aqui da Neide, que é que, às vezes, o paciente tem medo que o cuidador não fique atento, que ela percebe que quando a pessoa passa a confiar em quem está cuidando, ela dorme melhor, mais tranquila. Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, a diferença da luz artificial, por exemplo, né, que está colocando aqui pelo notebook, pelo celular, né, e a luz solar, como foi colocado também pelo nosso amigo aqui antes, né, essa luz que a gente deixa no cantinho ali, né, do celular, que fica normalmente do lado da nossa cama, né, e que de vez em quando acende uma luzinha e foi uma mensagem que chegou, ou pelo menos que a gente vai conversando, não é, Jorge, até altas horas da noite, né, essa luzinha, ela está incidindo, faz o caminho que a gente falou, nos nossos olhos, vai lá para o nervo óptico, que passa por todo, né, um trajeto neurológico, chega até o hipotálamo e que ele tem a função de levar até algumas glândulas, né, principalmente a pineal e a pituitária, informações luminosas. Quando chega essa informação luminosa e é noite, o teu ritmo biológico está diferente do ritmo circadiano, que é o dia e noite, certo? Que nós falamos no começo. E a gente viu que quando isso não está alinhado, Jorge, a tendência é a gente desenvolver questões assim, relacionadas à alteração do humor, às questões de depressão e questões físicas. A gente sabe que está prejudicando o nosso corpo físico, porque nós não estamos conversando os dois ritmos, o nosso com o do nosso planeta. Nós não estamos separados das condições naturais do nosso planeta. Então, a luz artificial, ela tende nós deveríamos tender a usá-la antes da gente iniciar aquele soninho, né? Aquela sonolência do corpo. Quando começar a ir, significa que você já está produzindo melatonina. Produziu melatonina, o cérebro, a parte biológica do teu corpo está falando, descanse, pelo amor de Deus. Não vá nessa hora pegar a luzinha e colocar, porque a tendência é você fazer o processo contrário. É você tentar inibir essa melatonina que vai te induzir ao sono. E por que você vai inibir um hormônio, né, que, na verdade, ele é fundamental para a sua saúde e para o seu bem-estar? Quer dizer, resumindo, dia é dia, noite é noite, né? É claro, isso parece lógico, mas não é. É lógico, mas não é, né? Quer dizer, à noite a gente quer ficar no computador, não é. Os pacientes querem usar o TOB, querem ficar nas redes sociais, querem usar o celular, querem assistir um filme, e querem ficar até as horas da madrugada vendo alguma coisa, e esse não é o caminho correto, né? O correto seria dormir mais cedo e acordar mais cedo, e não ir dormir
no meio da madrugada e acordar no final da manhã, né? Resumindo. Isso, Jorge, você falou muito bem, resumiu muito bem. Porém, cada pessoa tem uma tendência, tem um ritmo biológico que precisa ser respeitado. E a gente sabe que pessoas também, dependendo do seu trabalho, isso altera, como nós estávamos falando. A idade interfere, o estilo de vida interfere, a localização geográfica interfere, aonde a pessoa mora, né, em que país ela mora interfere, tá? Países, por exemplo, que tem 6 meses, basicamente quase de inverno, de outono e inverno, a pessoa é diferente, ela acaba desenvolvendo doenças diferentes, ela tem sintomas emocionais e psicológicos diferentes, né? Daqueles que vivem um pouco mais próximo da praia, com a iluminação solar ali mais no seu contexto, né? A raça também já foi até comprovada em alguns estudos que também interfere. Por quê? Porque dependendo da cor da pele, quando a gente tem uma tendência a ter uma pele um pouco mais escura, ela é uma pele super protetora. Então, muitas vezes, inibe a chegada dos raios solares e a produção de hormônios e de substâncias, como a gente falou da vitamina D, ela também diminui. É uma pequena barreira ali, né? A cultura também interfere. Então, como é que a gente pode colocar como se fosse uma regrinha básica para tudo se a gente tem essas particularidades? Não dá. O que tem que ficar claro é que nós temos um ritmo biológico que, por mais que a gente passe por todas essas interferências, existe também o ritmo circadiano, que enquanto isso não estiver ok e conversando, nós podemos desenvolver grandes problemas no nosso corpo, desde a parte intestinal, problemas cardíacos, diabetes, hipertensões, alteração do humor, alteração de apetite, e aí a consequência de mudar o dia pela noite, né? Como nós estávamos falando. Por que a gente muda? Porque nesse momento também que estamos passando por confinamentos, a tendência é que a gente parece que acorde mais tarde, eu posso ficar um pouquinho mais à noite, aí eu estico mais à noite, passo mais tempo trabalhando com meu celular, ou com essa luzinha nos meus olhos, ou assistindo um filme. Você muda a sua rotina, né? Porque você está um pouco mais confinado, você está ali no seu dia a dia, parece que você controla melhor os seus horários, mas não é isso que a gente tem que fazer. Existe algo natural e biológico que controla o nosso ritmo, assim como acontece nos ritmos circadianos dia e noite, querendo a gente ou não, noite a noite, como você falou, e dia a dia, né? E isso tem que ser respeitado, porque a produção dos hormônios, elas não vêm de acordo com a minha vontade, ou com a sua vontade. Ela vem com uma vontade neurológica. Então, diminuiu a luminosidade, vai entrar em ação o hormônio. Aumentou a luminosidade, vai entrar em ação outro hormônio. Hormônios circulantes no nosso corpo requer atitudes, sinais e sintomas diferentes. Então, isso é muito importante que a gente saiba. E é isso que tem que ficar. E é isso que a gente pode mudar. Quando a gente começa a entender isso, a gente pode alterar. Não está perdida a situação. Mas precisa existir rotina. E daí a gente entra naquela parte das dicas, né? Se não existir rotina, se a gente começar a se render, porque a gente pode acordar tarde, porque a gente pode dormir tarde, a gente se render a isso, a gente vai esquecer que existe o ritmo circadiano e a gente vai tentar fazer o nosso horário. O que o nosso corpo vai entender? Que ele vai produzir hormônio com base nas nossas respostas, nas nossas escolhas. E aí, de novo, a gente lembra, se a gente está produzindo algo diferente nos dois ritmos, espere que as consequências aparecem, seja agora, a médio ou a longo prazo. Tá, e Cida, eu vi lá logo no começo da live, né, algumas perguntas que você fez e que o pessoal estava respondendo, que é a questão que nesse período de confinamento, de pandemia, eu vejo que todos nós estamos vivendo uma coisa que nós nunca vivemos na vida, né? Nós estamos todos confinados, todos presos dentro de casa. Talvez para a pessoa com ela isso não seja tão novidade, né? Porque muitos vivem dentro do seu quarto, então talvez não tenha mudado tanto nesse sentido, mas eles passaram a ter um medo a mais, que é o medo de contrair o Covid, que é um agravante sério para quem já tem esclerose lateral amiotrófica. Então, nós, de um modo geral, pessoas que não têm ela,
estamos com uma ansiedade maior por conta do confinamento e eles estão com uma ansiedade maior por conta do risco de contrair o Covid. Né? Então, todos nós que não temos ela e eles que têm ela, estamos mais ansiosos neste período. Algumas coisas que podem ser feitas para baixar um pouco essa ansiedade e também não atrapalhar no sono, porque essa ansiedade também atrapalha na qualidade do sono, na dificuldade de dormir, mas também atrapalha em tudo, né? A gente fica ansioso o dia todo, né? Eu acho que uma coisa que eu queria que você falasse é da acupuntura, desde que seja feita por profissionais capacitados, né? E outras coisas que você pode falar que possam ajudar nessa ansiedade que as pessoas estão tendo nesse período tão diferente, tão diverso da vida da gente. Isso mesmo, Jorge. Estamos todos nós. Isso já não requer a gente escolher quem pode e quem não pode passar por situações dessas, né? Todos nós estamos passando por uma situação de ansiedade. O grau de ansiedade é que é importante a gente saber até que ponto, né, isso está afetando a minha vida ou não. Claro que afetar a todos nós vai afetar. É o mundo que passa por uma nova mudança. Então, estamos nesse contexto. Iremos ter que passar por essa mudança também, e é natural que assim seja. O diferente é não passar por isso, né? É ficar parado lá no tempo achando que as coisas não mudaram em nada. Mudaram sim, somos outras pessoas, somos outro país, estamos num novo contexto mundial, né? De repensar tudo, a vida, as prioridades, né? As amizades, as nossas escolhas. Então, isso gera ansiedade? Sim, pelo novo, principalmente porque nós não sabemos aonde estamos indo por enquanto, né? Temos algumas referências, mas não sabemos ao certo. E algumas mudanças de hábitos são importantes para a gente pensar melhor com relação ao que temos sentido no contexto da ansiedade e até de alguns sentimentos voltados à depressão, tá? Com relação a dicas, por exemplo, ou que já foi consagrado na literatura, que a gente possa fazer no nosso dia a dia. Quem pode se alimentar ainda, né, de uma maneira em que ainda coloca no seu dia a dia o café, evite tomar café próximo do horário de você dormir. Por quê? Te desperta, te mantém cada vez mais alerta, isso aumenta o tempo da ansiedade, também, além da insônia, né? A questão do álcool também, tá? Quem se alimenta ou quem faz uso do álcool, não faça isso, né? A gente tende a tentar a fuga, né, em alguns contextos da nossa vida, seja por esse momento da pandemia, ou seja por uma situação particular, que a gente é natural do ser humano, devemos evitar, porque eu sei que não é fácil, assim, para quem passa por uma situação, ouvir alguém falar, olha, devemos evitar. Eu entendo, mas a gente precisa saber quais estão sendo as nossas escolhas. Se a gente tende a continuar fazendo uso de cafeína, de álcool, alterando os ritmos circadianos e os biológicos, a tendência é a gente diminuir a qualidade significativa da nossa vida e adquirir outras doenças, coisa que a gente não precisa disso agora, tá? Inclusive, quando a gente fala em imunidade, a gente tem que trabalhar na nossa imunidade para garantir aí mais algum tempo, sem precisar usar nenhum sistema de saúde, sem ter que sair de casa com essa necessidade. Não tomar líquidos antes de você dormir. Por quê? Tudo isso faz com que você desperte no seu corpo, depois a vontade de ter que eliminar. E aí você vai ter que acordar de novo e vem tudo à tona. O medo de dormir, né? O medo de estar sozinho, o desequilíbrio com relação a essa parte do cuidado com os aparelhos, se o cuidador está próximo ou não, tem alguém de confiança que vai fazer com que você adormeça com segurança, tá? Isso tudo para você ter uma qualidade de vida melhor. Então, evite acordar durante a noite, e uma das coisas é evitar de tomar água imediatamente meia hora ou alguma coisa quando você vai dormir. Tome antes, tá? Bem antes. E a gente pode colocar sempre em torno de 2 horas, 3 horas antes do horário de você dormir, tá? Evitar fumar. Jorge, você quer falar comigo? Não, pode falar. Pode falar.
evitar o fumo para quem fuma, quem está podendo fumar ainda, né? Parece o óbvio, mas é por causa do óbvio que a nossa qualidade de vida tem caído, tá? É exatamente pelas coisas simples que a gente tem deixado de fazer que a gente tem visto aí muitas pessoas padecerem de alguns males, como a ansiedade, a depressão e a insônia, tá? Relaxar, por exemplo, na hora do banho, quem puder tomar ainda seu banho, né, de uma maneira relaxante, faça isso. O banho, ele tem uma tendência a um relaxamento muito bom, que é a questão da água morna, quem puder ter a água morna, né? Quem não puder, não tem problema. Tome antes, bem antes, porque a água fria vai te despertar. Então, não tem aguinha morna que você possa dormir com um belo banho assim, tome antes com a água fria, pelo menos de 2 a 3 horas, tá? Vai fazer um efeito também bastante relaxante a água fria, mas caso não tenha água morna, né? Que a gente fala também que, se puder, façam esse teste. Se vocês, na hora do banho, puderem desligar a luz, desliguem, tá? Claro que isso tem que ser feito com muito cuidado, para que a gente não possa sofrer, por exemplo, uma queda, né? Tá? Ou simplesmente passe alguns minutos com a luz apagada no seu banho. Isso é fundamental para o seu relaxamento, tá? Durante o sono. Isso faz um bem danado e aumenta a sua imunidade, além de trabalhar os seus diversos sentidos. Você melhora o olfato, você melhora, né, a audição, porque você está tirando, né, basicamente, um dos seus sentidos e despertando o outro. Isso é importante? Para quê? Para tudo. Sem os sentidos, né, a gente perde muito na nossa vida. É o que você falou antes, sabe, Jorge? Ter uma rotina, dia a dia, noite a noite. Estabelecer uma rotina, mesmo que seja do final de semana, coloque aí o horário que você tem que acordar, gente. Coloque o horário que você tem que dormir. Faça isso por 20 dias, você vai ter uma outra vida, sabe? Depois de um tempo que o seu corpo acostuma com uma rotina, os primeiros dias são muito difíceis, mas depois você vai ver a qualidade que é de vida. Você vai induzir o teu sono, você vai acordar sem despertador, mais disposto para começar o seu dia, com um tônus muscular melhor, né? Isso é o que a gente quer, a gente não quer perder isso tão rápido. Então, nós temos que fazer essas coisinhas aí, manter uma rotina para garantir esse tônus, né? Para quem já tem uma tendência a ter esses sintomas que nós falamos bem sazonais, de depressão, insônia e tudo mais, eu sugiro que pergunte ao médico se há necessidade de vocês medirem a vitamina D, tá? Por quê? Isso é algo natural do nosso corpo, não inventem de ficar tomando nada disso, de vitamina sintética, tá? A gente não se tem, claro, existem muitos estudos, mas nada comprova que a vitamina D sintética possa repor tudo que você precisa do seu corpo. Qual é a vitamina D que você precisa ingerir? A luz solar, tá? Isso é importante para a gente falar de insônia que a gente está trabalhando aqui, tá? Não estou trabalhando em nenhum outro contexto de fraqueza muscular. Portanto, se você tem insônia, você tem depressão, ansiedade, osteoporose, osteopenia, diabetes de tipo 1 e 2, tá? Enxaquecas, epilepsias, né? Alguma coisa, dores nas articulações, como nós falamos, síndrome da fadiga crônica, que é aquela coisa que parece que não acaba nunca, muito ruim para quem sente, problemas de desequilíbrio, né? Tudo isso, fibromialgia, dificuldade na parte trato intestinal, peçam um exame para ver como que está essa dosagem da vitamina D. Quer uma coisa natural, é isso, tá? Fique pelo menos um dia, uma horinha no sol. Aí, tem que alguém me perguntar sobre protetor solar, né? Quando perguntou, eu vou falar mesmo. Tá? O protetor solar é fundamental? Se você não usar o protetor solar, você vai ter câncer de pele? Não. Isso não pode, na verdade, ser deixado de usar todos os dias. Então, um dia que você fique sem protetor solar, que você fique 15 a 20 minutos no sol, é fundamental. Mas também não vai colocar uma blusa de manga comprida, uma calça, uma meia, tá?
é porque a gente falou que as células do nosso corpo, principalmente a pele, hoje é confirmado pela ciência que é um receptor da luz solar, assim como os nossos olhos. Então, você vai receber ali os raios importantes, que são fundamentais para a produção de vitamina D. A partir daí, se você tiver com o ritmo biológico diferente do ritmo circadiano, que você tome 1 hora de sol, você consegue colocar isso em ordem, esteja aqui no Brasil ou você estando em outro país, tá certo? Porque é rápido a reposição do nosso corpo, principalmente para a organização do dia e da noite. Não tem muito segredo. Agora, quando a gente está com a diminuição da vitamina D, comprovada em exame laboratorial, isso não vai acontecer de um dia para o outro. A reposição da vitamina D com base na luz solar é algo que tem que ser feito diariamente, tá? E aí precisa, sim, de você ter passado pelo dermatologista, verificar a tendência, quantas vezes você pode ficar no sol, a sua exposição natural, e se você vai ter que fazer algum outro tipo de preventivo, tá? Para evitar que os raios UVB, que são aqueles do mal, né, que causam aí o câncer de pele, não incida sobre você. Mas não se preocupe, isso não vai acontecer se você se expor uma vez só. É isso mesmo. Eu queria até, quando você começou a falar de vitamina D, eu queria fazer esse alerta, porque tem alguns médicos aí que ficam recomendando altas doses de vitamina D, e a gente sabe que na esclerose lateral amiotrófica não tem nenhum trabalho científico que mostre que altas doses de vitamina D sejam eficazes, ao contrário, podem fazer mal. Então, elas são hepatotóxicas e não tem recomendação nenhuma. Claro que se o paciente, às vezes tem paciente que é acamado, que as pessoas não conseguem transferir para a cadeira, e tem um exame de sangue laboratorial que mostra que os níveis são baixos e ele precisa suplementar com vitamina D, é outra coisa, são casos específicos. Dá para sair tomar sol, está muito baixo. Realmente, a vitamina D, quando ela está baixa, ela tem que ser suplementada. Agora, tem gente que tem vitamina D em níveis normais e os neurologistas suplementam em doses, os médicos, alguns médicos suplementam em doses altíssimas. Isso é contraindicado e, ao contrário, tem trabalhos científicos que foram publicados no último simpósio que nós tivemos em Perth, na Austrália, que mostram que o paciente dela, a doença avança quando você tem um nível de vitamina D muito alto. Às vezes, tem médico que dá 5, 10 vezes acima do máximo permitido, os níveis vão lá para a estratosfera. E isso, além de fazer mal para o fígado, ela avança mais rápido do que o normal. Ainda mais rápido. Então, tomar sol, sim, ver quando isso pode, quando o paciente tem uma deficiência severa, que só o sol não resolve e o médico quer suplementar, tudo bem. Agora, quem não tem deficiência, ficar tomando vitamina D de alegre, cuidado que isso é grave, tá? Exatamente. Isso é muito bom, Jorge, você alertar nesse tom, né? Porque da mesma maneira em que o nosso corpo ele tem a carência natural, que é causada inclusive pela questão da idade, a tendência vai perdendo mesmo, tá? E a gente tem o quê, gente? A gente vive na praia, pelo menos assim, a maioria de nós não, tá? Mas eu acho que quem vive já consegue ter um pouquinho aí da incidência dos raios solares. Nós vivemos dentro de casa, do apartamento, do trabalho, a gente vai tender a diminuir a vitamina D com certeza, tá? Agora, essa suplementação é muito importante ser feita com cautela e no momento em que o médico verificar que a carência da vitamina D está te prejudicando em diversas esferas. E a gente pode saber que o prejuízo é grande, sim, mas a suplementação é com dosagem médica, é individualizada, é personalizada, não existe comprar aqueles potinhos e começar a tomar. Vitamina desregulada no nosso corpo causa os mesmos problemas quando está em carência. Então, tanto para mais quanto para menos, a gente não pode ficar brincando com essa coisa de vitamina, né? Não pode sair tomando suplemento, comprando essa coisa de 0,800 e tomar cuidado com médicos que indiquem uma dosagem muito alta, tá?
Todo médico que libera você tomar a vitamina D, ele começa com o mínimo e espera um tempo até você conseguir chegar no nível ideal. A partir daí, ele vai te observando e verificando a necessidade de você suplementar mais ou menos. Aqui, nossa nutricionista, Jennifer, falou que nós falamos tudo certinho, que é isso mesmo, que tem o ok dela aí, falamos bonitinho. Ai, graças a Deus, que bom não falando besteira. Né? Não falamos besteira, tá tudo certo. Fico feliz, Jennifer. Que bom. É isso aí, Jennifer. Pessoal, eu acho que assim, a minha maior preocupação é porque, com essa ideia de falar isso hoje para a gente aqui, nós estamos aí, tá? No outono, tá? Indo aí para o inverno, aqui no Brasil. É ou não é? A tendência é a gente passar por isso aqui, que é um humor mais depressivo, uma alteração nessa parte emocional, tá? Com tudo isso que a gente falou, tá certo? Então, a gente tem que trabalhar isso hoje, já, preventivo. Porque o outono entrou aí, né? Março, Jorge? Abril? Março. Março. Março, abril, né? Março, tá? Abril. Maio, junho, tá? Julho, a gente vai para onde? A gente vai entender e entrar no inverno. Semana que vem já é inverno, né? Semana que vem já é inverno. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar isso antes. Vamos tentar fazer o possível, trabalhar com a luz solar que a gente quiser, estar no quarto. Cadê você, Cida? Tô aqui. Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Eu tô te vendo, eu tô te vendo. Então, mas você precisa voltar aqui. Acho que você precisa sair e voltar de novo. É? Não, aperta a teclinha aí, Jorge, que você apertou. Não, mas você saiu aqui. Você não tá aqui comigo, não. Então você vai ter que sair e voltar de novo, porque aqui você não tá. Não? Mas você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Tá. Mas eu acho que eu vou tender a falar, você vai ficar com apenas a minha fala, não fique com saudade de mim. Mas eu não sei se os outros estão te ouvindo, peraí. Vocês estão me ouvindo? Alguém precisa responder, peraí. Peraí, deixa eu pôr som aqui no outro dispositivo aqui, peraí. Falar? Tá dando para te ouvir sim. Isso, tá dando, né, para ouvir. Isso, então ótimo. Como a gente vai fazer para minimizar, então, a síndrome do confinamento, que é a questão de hoje, é isso, tá? É prestar atenção no nosso humor, nos níveis de energia que nós estamos. Em dias ensolarados, por favor, tome sol, né? Fique ao ar livre se der. Se não der, abra as janelas da sua casa, né? Se você puder, se você tiver essas condições. Durante o dia, à noite evite qualquer tipo de luminosidade que possa fazer com que você fique mais tempo utilizando dessas luzes nos seus olhos, né? Faça uma rotina onde você possa dormir e possa acordar nos horários certos. Não estenda isso, né? Nem para mais, nem para menos. Monte a sua rotina de acordo com a sua vida, mas desde que você durma à noite e fique acordado durante o dia. Se tiver que um dia ou outro fazer essa mudança, saiba que você está perdendo um pouco mais de energia do seu corpo e isso não é bom, né? Acho que quem trabalha, quem tem seus momentos no escritório ou qualquer outro trabalho, se estiver trabalhando em casa, mantenha o ambiente iluminado de acordo com a atividade, né? Não deixa com iluminação, não liga as luzes no momento em que você esteja trabalhando. Por quê? Desligou, você vai aumentar a melatonina. Aí vai dar soninho e você vai dormir durante o dia e à noite vai perder aquele sono de novo, né? Então, assim, iluminação adequada para a atividade, tá? E não esqueça, uma mentalidade onde você possa desfrutar desse inverno que vai chegar de maneira saudável. Se tiver uma tendência psicológica de um humor deprimido, tá? Mude, planeje eventos onde você possa entrar agora nesse final de outono para o inverno, de maneira em que você possa ter atividades para que você entre nesse inverno com um pouco mais de
propriedade, não se deixe vencer por esse sentimento, não. Quando tiver que entrar nesse sentimento de ansiedade, de depressão, tá? Planeje eventos para esse período agora do inverno, tá? No finalzinho de outono para o inverno. Nós estamos nesse período e a tendência é o que eu falei. O número de pessoas que procuram a gente para fazer acupuntura por conta desse tipo de sentimento é muito grande. E notei isso desde o finalzinho de março, tá? Não quero que nenhum de nós aqui, da nossa família, da procura, passe por esse sentimento, que é muito ruim, tá? Faço atividade que dá prazer, eu sei que é difícil muitas vezes, mas alguma coisa pode te levar à alegria. O que é? É o momento de descobrir, porque a gente está no final de outubro, ou no final de outono, tá? E eu quero que a gente entre no inverno com uma condição que a gente repense a nossa vida e o que a gente possa buscar diariamente pelo nosso prazer, o que nos dá alegria. Se a gente estiver passando por qualquer situação assim, procure a gente, procure os profissionais da procura, nós temos os psicólogos, todos nós podemos tentar auxiliar nesse sentimento. Não é vergonhoso dizer o que está sentindo, tá? Aqui a gente tem que trabalhar e a gente tem que tentar juntos nos manter bem, tá? Eu sei que é uma tendência a gente piorar nesse período. E é isso que eu queria deixar para vocês, que é algo simples e que pode fazer toda a diferença na qualidade de vida aqui. Tá bom, dona Cida. Não tem pergunta, só tem queixas que você não está com a imagem aí. Tá todo mundo pedindo para você voltar, que queriam ver você, que não querem me ver. Não sei por quê. Não entendi bem o que aconteceu, por que não querem me ver, querem ver você. Mas tudo bem. Sim, são todos muito queridos. Eu agradeço muito, viu? Agradeço muito, muito, muito vocês por terem compartilhado um pouquinho de alguns momentos que realmente não são fáceis. Mas vamos em frente, gente. A gente está aqui para a gente ir junto, tá? Estamos todos num barco só. É isso aí. Eu queria, antes de despedir, eu queria fazer uma chamada aí, gente, para a live de amanhã. Amanhã estarei eu, o Marcelo Salgado e a Silvânia. Nós vamos estar falando sobre o grupo da procura, sobre o nosso site, sobre o YouTube. Então, vai ter várias dicas, vários esclarecimentos que vão ser feitos, que são necessários. Vamos estar aí para um bate-papo gostoso com vocês, no mesmo horário, às 8 horas da noite, tá? E a live que estava pré-programada para amanhã, que era da doutora Simone, vai ficar para o dia 12, que é quando seria a nossa live. Nós estamos trocando com ela, tá bom? E outra coisa, queria reforçar que nós estamos com uma campanha dos anjos. Quem quiser saber mais ou quiser contribuir, ajudar a associação, basta acessar o site da Procura, www.procuradaela.org.br. Logo na primeira página, logo o primeiro post já é um post da campanha, basta clicar lá e conhecer um pouquinho, é bem fácil se tornar um anjo da Procura da Ela e fazer com que a gente possa continuar ajudando os pacientes que tanto precisam da gente nesse momento. É isso. Cida, mais alguma coisa? Quero agradecer a todos de uma maneira muito especial, né, essa participação que vocês tiveram aqui, colocando um pouquinho do que estão sentindo, né. Eu quero pedir desculpa se eu não consegui olhar as perguntas e poder ajudar, auxiliar. Eu estou disponível para que a gente possa conversar direto lá pelo site da Procura. Alguma informação que eu possa ser útil, né? E agradecer também as participações que estão fora aqui do nosso país. Eu me sinto muito honrada em poder levar algum tipo de conhecimento, informação, trocar. Acho que tem alguns países que estão aqui conosco, Jorge, você chegou a ver? Isso, Peru, Portugal, bastante gente de fora aí participando. Isso. Então, agradecer a todos vocês que estão em Inglaterra, estão em outros países, sabem do que a gente está falando aqui, vivendo isso, né, num contexto mais aí do seu dia a dia, e não deixe de fazer aqui essas dicas, tá? Eu sei disso, eu vivo isso, eu faço isso tento sim, de verdade, manter aí
essa verdade na minha vida, tá? Tento manter o meu horário de dormir, o horário de acordar, e saiba que não é fácil. Vai ter um começo que você vai tentar fazer e o seu corpo não vai aceitar. Mas depois, fique firme. Saiba que a melhor coisa que a gente pode fazer por nós é a rotina para que a gente possa desenvolver melhor a saúde, tá? Faça isso. Entre na rotina, seu sono vai melhorar, os medos vão diminuir. E não esqueça, quem usa ventilação mecânica, não esqueça de olhar se os parâmetros estão ok, porque isso influencia muito no nosso sono. E não deixe de colocar uma pessoa de confiança do seu lado para que você possa se sentir seguro. Tá? Leia, faça leituras boas, evite assistir todas essas matérias que nos levam a situações que muitas vezes não nos agregam. A gente já sabe muito, tem muito ainda a aprender, mas do que a gente já sabe é suficiente. Desliga um pouco a TV, escuta mais música, coloca um canal onde você possa sentir prazer, sabe? De você ver uma imagem, você valorizar as coisas boas da vida. Parece brincadeira, mas não é. Parece conversa boba de jogar fora, mas não é. É isso que é o básico da vida, é ser feliz. E a gente precisa isso mesmo. disso. Tá bom? É isso aí. Um beijo a todos. Obrigado, gente. Obrigado, Cida, pela participação, por dividir o seu conhecimento com a gente. Obrigado por todo mundo aí por estar conosco e até amanhã às 8 horas com mais uma live aqui no canal da Procura. Obrigado, gente. Obrigada. Até amanhã. Beijo a todos. Beijo. Obrigada, Jorge.